ok? Biogeografia. Vamos começar falando sobre as plantas. Agora a gente fala sobre as plantas, mas tudo relacionado. Eu gosto de ver tudo relacionado. Então, mas o nosso foco agora aqui em ciências, né? E são as plantas, é estudar e analisar esse reino maravilhoso das plantas. Aquelas das quais a gente não tem como viver sem, mas que sobrevivem tranquilamente sem a nossa presença. Aí eu coloquei na tela uma imagem de uma floresta. É claro que vocês estão vendo que ali eu tenho diversos estratos de uma floresta. O que eu quero dizer com estratos de uma floresta? Eu tenho vegetação rasteira, tem vegetação arbustiva e tem vegetação de grande porte, que são as árvores, certo? Tá? Quando eu tenho esses 3 estratos, às vezes até 4 estratos, porque são as árvores gigantes que a gente chama, né? Eu estou geralmente falando de florestas. E observem que interessante como as copas das árvores, aqui nessa imagem, elas vão se fundindo uma na outra, vão se misturando. Estão vendo ali? Isso a gente também vai estudar, porque embora isso não esteja na apostila, eu acho muito importante passar para vocês essa capacidade, essa inteligência das plantas de fazerem essa rede, tanto por cima, através das copas, quanto por baixo, através das raízes. Elas já têm internet há muito mais tempo do que a gente, porque elas estão conectadas o tempo todo. E uma alerta a outra quando está acabando os sais minerais ou a água do solo. Vocês acreditam nisso? Através das redes de raízes, uma informa a outra quando aquele solo já está esgotado, quando não tem mais água, quando não tem mais sais minerais, nutrientes ali. Aí o que acontece? Aquela planta que foi avisada, ela joga as raízes dela para o lado completamente oposto. Isso são estudos que existem já há algum tempo, uma média de 20, 30 anos, do comportamento das plantas em uma floresta, fazendo a avaliação das raízes. De que jeito? Eles arrancam elas fora? Não. É por isso que hoje em dia existem aquelas máquinas e a tecnologia, né, que nos beneficia e nos ajuda com o geoprocessamento, georreferenciamento, que é como se fosse fazer uma... Como é que é aquele exame que as mães fazem quando estão grávidas na barriga para ver o bebê? Ultrassom. Ultrassom, isso. É como se nós conseguíssemos fazer uma ultrassonografia da Terra para conseguir enxergar por baixo como as raízes estão se comportando. E aí, dessa forma, a gente consegue ver todo esse movimento e toda essa linguagem entre elas. É fantástico, é maravilhoso. E dá para fazer algumas experiências em casa também, só não matem as plantinhas, mas fazer algumas experiências em casa também para observar o comportamento das raízes, das folhas. Qualquer dia desses eu vou tirar, vou ver se eu lembro hoje, não sei se vai dar tempo. Aí eu vou tirar uma foto do meu laboratório de botânica lá para vocês verem onde eu gosto de passar o dia, para ver como não é mentira, como eu sou fascinada pelas plantas mesmo. E quando eu não estou aqui estudando, lendo e trabalhando, eu estou lá, sempre lidando com elas. Vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas? Bom, em primeiro lugar, as plantas são seres autótrofos, elas produzem o próprio alimento. Eu vou falar de alguns termos agora que são bem específicos da biologia que eu quero que vocês anotem. Então, autótrofo, para quem ainda não lembrava ou não tinha notado, significa seres que produzem seus próprios alimentos, as plantas. Aí elas são também pluricelulares. O que significa isso? Elas são formadas por diversas células e essas células formam tecidos. A diferença entre um ser vivo que é multicelular e um ser vivo que é pluricelular é a seguinte: nos dois casos tem muitas células, só que o multicelular tem células aleatórias e o pluricelular consegue formar tecido, tá? Para depois formar órgão e assim sucessivamente. Então, as plantas, elas são pluricelulares. As células das plantas são diferentes das células dos animais, porque elas têm coisas a mais do que as nossas. A célula das plantas, por exemplo, tem parede celular, tem a membrana, e depois da membrana tem a parede celular. O que seria essa parede celular? É toda aquela parte composta de celulose e que faz a planta ser firme, faz a planta ser fixa, tá? Ela é como, por exemplo, o tronco das árvores, as células das árvores, das plantas que são árvores e que têm tronco, elas têm uma parede celular mais espessa. E também a presença de cloroplastos. Gente, é um monte de nome. Só até aqui eu já falei 4 nomes diferentes da biologia: pluricelular,
Já falei sobre autótrofo, falei que elas são, as células delas possuem parede celular e possuem cloroplastos, que são o que dá pigmento, que dá cor para as folhas, certo? Ah, mas tem folha que não é verde, então eu não posso chamar de cloroplasto. Claro que pode. É uma parte dentro da célula que vai dar cor para a folha. Se essa folha for roxa, rosa, verde, sim, porque a gente tem folha que é verde, tem folha que é rosa, roxa, preta, vermelha. Se nós estivéssemos em sala, eu poderia dar para vocês pegar na mão. Assim, aqui, a única coisa que eu poder fazer é para cada situação que eu falar, de cada planta, de cada folha, de cada raiz, eu trazer e mostrar na tela para vocês. Infelizmente, é o que temos para o momento. Mas eu vou fazer isso, tá? Vou trazer de todos os tipos que eu tiver para mostrar para vocês. Inclusive, agora, eu vou mostrar a imagem para vocês. Vê se muda a tela para vocês também. Mudou? Mudou? Tá. Então, essa aqui é uma célula, certo? De planta, que é diferente das células dos animais. Ó, nas células das plantas, eu tenho em volta essa chamada parede celular. Estão vendo aí, ó? Eu vou mostrar aqui, ó. Tem a membrana, ó, igualzinha às outras células, só que aqui externamente ela tem a parede celular. Essa parede celular é feita de celulose e é o que dá firmeza para as plantas, certo? E é o que nos proporciona, nos dá a chance de fazer papel da planta também, tá? Mas internamente ela tem outras estruturas que as nossas células também têm. E que eu não vou repetir a função de cada uma, porque eu sei que vocês já estudaram no 6º ano com a Edmara, que é a mitocôndria, que dentro do citoplasma, né? Ó, tem núcleo, deixa eu achar o núcleo aqui para vocês. Aqui tem, ó, o núcleo, as divisões do núcleo, né? Aí eu tenho o citoplasma e a membrana, tá? Dentro do citoplasma tem mitocôndria, como nós temos também, tem o complexo de Golgi, o complexo golgiense, retículo endoplasmático, tudo isso. Só que, vacúolos, né? Só que nas plantas eu tenho um item a mais no citoplasma, aqui, ó, que é o cloroplasto, que é essa célula que dá a cor, certo? Que armazena o pigmento das plantas para que elas tenham aquelas cores específicas lá, coloridas, lindas e maravilhosas, certo? E a outra estrutura que ela tem, então, é aqui fora, a parede celular. Ok? Vou deixar essa imagem aqui na tela para vocês observarem bem. E aí eu sigo aqui explicando para vocês. Como eu estava dizendo, então, essa membrana plasmática que toda célula tem, ela dá a proteção, sustenta a planta e tem também aqui, ó, um vacúolo pequeno, né, do vacúolo, estão vendo? É uma estrutura bem grande dentro da célula e o vacúolo, ele tem a função de armazenar água, certo? Dentro da folha ou dentro da planta, em qualquer célula da planta. Isso aqui é uma célula da planta, né, que pode estar na folha, pode estar no caule, enfim. Então, em cada célula de uma planta, eu também tenho essa estrutura que é o vacúolo, que é responsável por armazenar água. Em algumas plantas em área desértica, por exemplo, ele armazena muita água. Em outras plantas que são de áreas que chove muito, é o contrário, ele não pode armazenar água. E aí ele tem estruturas chamadas estômatos, mas eu vou falar sobre isso depois, para não ficar muito confuso. Quais são os dois processos químicos que as plantas fazem? 2. Um, fotossíntese e o outro, respiração celular. A respiração celular é idêntica à nossa. A planta absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Quando ela faz isso? O dia todo, tá? Mas claro que dá aquela sensação assim, tem gente que confunde as coisas e diz, a planta faz fotossíntese de dia e faz respiração celular à noite. Não, ela respira o tempo todo, tá? E fotossíntese ela faz na presença de luz. Aí sim, de fato. O que é a fotossíntese? Vocês já estudaram isso no Fundamental 1 e tal, mas só para afirmar aqui, né? Para quem por acaso não lembra, por algum motivo, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Esse é o nome do processo que permite a elas produzir o próprio alimento. Chama-se fotossíntese. Elas utilizam a energia da luz solar, certo? E fazem da energia da luz solar uma transformação através da fotossíntese para absorver gás carbônico
e eliminar oxigênio, mandar oxigênio para o meio ambiente. Na verdade, então, observem como elas são autossustentáveis, porque elas mesmas produzem, através da fotossíntese, o alimento delas, que é o gás carbônico, e eliminam o oxigênio. Esse oxigênio que ela eliminou é o mesmo que ela vai usar para respirar, onde ela absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico, que ela vai usar para se alimentar na fotossíntese e assim sucessivamente. Então, elas são autossuficientes e com a luz do sol, elas são totalmente independentes, gente. São autótrofas, independentes. Elas não dependem de nada do resto dos outros seres vivos da natureza. Pelo contrário, elas só ajudam todos os outros seres vivos da natureza. Por isso que as plantas são tão fantásticas. Elas não precisam e não pedem nada em troca, elas só fornecem, elas só ajudam, só colaboram com todas as outras espécies, né? Então tá. Falei onde acontece a fotossíntese? Lá nos cloroplastos, certo? Dentro dessas estruturas que dão pigmentação, que dão cor. É ali que acontece a fotossíntese. Depois vocês veem ali que tem a mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria? É a respiração da célula, tá? Assim como nos animais também. Aqui, ó, essa vermelhinha aqui, ó. A mitocôndria, a função dela é a respiração celular, assim como no nosso cérebro, não, também, mas no nosso caso, certo? Como eu disse, a respiração celular acontece o tempo todo e a fotossíntese, dentro desses dois processos químicos, ela ocorre quando tem presença de luz solar, tá? Na página, deixa eu achar aqui na apostila, só um pouquinho. 34, aqui, ó, tem uma tabela, certo? Ó, tem uma tabelinha. E essa tabela mostra sobre a fotossíntese e respiração celular. Onde ocorre? Nas células com clorofila, a fotossíntese, tá? Ocorre dependente de luz, ela absorve dióxido de carbono ou gás carbônico e elimina o oxigênio. Resultado, armazena energia na forma de energia química, produzindo seu próprio alimento. Na respiração celular, ocorre em todas as células, 24 horas por dia, absorve oxigênio, elimina dióxido de carbono ou gás carbônico, e isso serve, essa energia, libera energia acumulada através dos alimentos, certo? Ok. Até aqui, isso aqui acho que não é novidade para nenhum de vocês. Agora, quais são os grupos das plantas? De que maneira as plantas se organizam? Como elas estão classificadas e divididas, tá? Assim como os animais, a gente tem lá vertebrados e invertebrados. Nós temos mamíferos, nós temos ovíparos, vivíparos, enfim. As plantas também têm essa classificação, essa organização. Então, assim, a primeira classificação das plantas, ou a primeira divisão das plantas que eu posso falar para vocês, tem tipo um mapa conceitual na página 36. Aqui, ó, vou pegar aqui. Aqui, ó. Aqui. Tá? Através desse mapa conceitual dá para ter uma noção da divisão. Mas vamos lá, eu vou falar para vocês assim. Primeira divisão das plantas, primeira classificação. Plantas com semente e plantas sem semente. Simples assim. É a primeira classificação. Eu gostaria que vocês fossem fazendo como é que chama? Um mapa conceitual. Então, por exemplo, eu vou fazer um rápido aqui, ó, bem simples, mas eu recomendo que vocês façam no caderno de vocês. Sem sementes e com sementes. Ó, começa assim. Vocês enxergam? Vamos fazendo, ó, plantas, cadê aqui, ó? Plantas, daí abre com semente, sem semente. Agora vamos subdividir esse aqui, tá? Vou dividir esse aqui. Sem sementes eu tenho dois tipos. Anotem aí, os nomes são complicadinhos, mas tudo bem. Briófitas e pteridófitas. É só um mudo mesmo. P-T-E, pteridófitas. Anotem aí. Briófitas e pteridófitas. Quem são as briófitas? São as avasculares. Elas não têm rede de irrigação, não tem vasos condutores dentro delas. Não tem. Quem são as pteridófitas? Elas não têm semente, mas elas têm vasos condutores de seiva dentro delas. Certo? Então, eu dividiria... Deixa eu arrumar aqui, dividir aqui para vocês verem. Briófitas. Eu tinha que fazer isso com canetinha, mas eu não tenho canetinha aqui. Eu vou fazer um e depois eu
tiro foto para vocês. Briófitas e pteridófitas. Briófitas são avasculares e pteridófitas são vasculares. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar para mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui em cima? Ó, pera. Aqui eu dividi, ó, 100 sementes. Briófitas, estão enxergando? E embaixo, pteridófitas. Briófitas são avasculares e pteridófitas vasculares. Eu vou ter que fazer isso bem feito, né? Porque aqui tá feio. Mas eu vou fazer um bonitinho para mandar para vocês, tá? O que significa isso? Quando eu digo que são avasculares, que são as briófitas, vou repetir, não tem vasos condutores para ligar a planta de cima a baixo, da raiz até as pontas. Agora, quando elas têm vasos condutores, eu chamo elas de vasculares. É como nós temos todo um sistema vascular, que é o nosso conjunto de veias e outros canais, os capilares e tal, que formam, então, o nosso conjunto do sistema sanguíneo, do sistema circulatório, ok? Tá. Só que nós também temos um outro sistema, outros sistemas que dependem desse sistema circulatório. As plantas também, tá? Elas dependem, algumas, desse conjunto de canais e vasos que circulam dentro da planta. Essas são as plantas vascularizadas, mas tem as plantas avasculares que não têm esse sistema. Ok, gente? Tudo bem? Tá. Hoje eu quero explicar só os termos para vocês iniciais, ok? Então, primeiro as plantas sem sementes, que são essas, briófitas e pteridófitas. E agora aqui embaixo, nas com semente, cadê? Deixa eu achar aqui onde é que eu anotei. Aqui, ó. Estão vendo? Com semente. Vocês vão abrir aqui do lado, ainda não fiz isso, mas vocês vão fazer. Dividindo em gimnospermas e angiospermas. Esses dois nomes tem na apostila. Na página, deixa eu ver aqui, 36. Tem os 4 nomes na segunda linha aqui, ó. Agora vocês dividam em gimnospermas e angiospermas, tá? Só um pouquinho. Também tem no CA. Isso, também. Já vem aí. Não, gente, de manhã não. Tô trabalhando. Silêncio, gente. Não vocês, tá, gente? Tô falando aqui porque estão correndo e gritando. Tá. Agora vamos continuar aqui. Qual que é a diferença, então, entre gimnospermas e angiospermas? Gimnospermas são todas aquelas... Elas são vascularizadas, as duas, tá? Certo? Gimnospermas e angiospermas são vascularizadas, as duas têm sementes. Só que as gimnospermas, ó, esperma significa semente, tá? O termo esperma significa semente. Gimnos significa nua, sem cobertura. Então, gimnospermas não têm frutos. E angiospermas têm frutos. São aquelas sementes que têm um fruto em volta para proteger. Então, quando eu divido as plantas com sementes em gimnospermas e angiospermas, são aquelas que não têm fruto, gimnospermas não têm fruto, angiospermas têm fruto, certo? As angiospermas são o sistema de plantas mais complexas, porque tem todas as partes. Elas têm raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Todas as estruturas. Ok, gente? Aí, como eu disse para vocês, aqui tem na página... Ixi, já está acabando a aula. Tem aqui, ó, esse mapa conceitual, e alguém falou aí lá que tem também lá no CA, certo? Deixa eu só achar aqui no CA para vocês verem. Aqui, ó, no CA tem as divisões aqui também, que eu gostaria que vocês sempre dessem uma lida, uma olhada, tá? Na página 19 do CA, ok? Os grupos das plantas, briófitas e pteridófitas em cima, gimnospermas e angiospermas embaixo. Ok, gente? A outra coisa que eu quero, então, vou deixar uma tarefa para vocês. Façam a página 35 para a próxima aula. Mas eu vou colocar certinho lá no nosso grupo. E antes de terminar a aula, que já está acabando, né? Pergunta, dúvida, alguma coisa assim?
Por enquanto, vocês entenderam os termos biológicos dentro do estudo da botânica? Sim? Que foi, João? Não entendi. Ah, tá. Então, tá bom. Então, aí agora faço a página 35 para quarta, isso? Não. Quando que é a próxima aula? É quarta-feira, é. Para quarta-feira, então, vocês façam as atividades da página 35. Tá bom, gente? Bom fim de semana para vocês. Aproveita, descansa bastante e vão curtir um pouco as plantas também. É bem legal. Tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.